Olá, hoje eu vou falar sobre um tema bastante complicado, que é como recriar a curiosidade para quem perdeu essa curiosidade e principalmente como produzir, como gerar na pessoa o mínimo de ambição suficiente para ela ir atrás de melhorar a sua vida, de resolver os seus problemas financeiros, de, enfim, buscar uma posição melhor para si neste mundo. As coisas práticas, principalmente esta pergunta, como melhorar, como mudar, são sempre um grande problema para a gente falar em poucos minutos e sempre o grande problema da terapia. O grande problema da terapia é justamente conseguir apagar as coisas que estão travando a gente e conseguir criar condições favoráveis para que o indivíduo consiga realizar aquilo que é o seu projeto, o seu sonho. Isso não é fácil, às vezes exige recursos também farmacológicos, às vezes exige técnicas variadas de terapia e principalmente enorme determinação e boa vontade e força de vontade da parte da pessoa que está querendo mudar e também de quem está ajudando, porque quem está ajudando, o terapeuta, também tem que ser uma pessoa de vontade, determinação e firmeza. A curiosidade é, como eu já disse em outro vídeo, ela existe de nascença nas pessoas e ela costuma desaparecer em função de alguma experiência traumática, quer dizer, a pessoa não tem bom sucesso nas coisas que faz, acaba se sentindo desprestigiada, diminuída e com isso se torna acovardada. Então começa a ficar com medo, se afasta de situações de desafio, inclusive de desafio intelectual, porque a curiosidade ela é uma vontade de aprender, de conhecer, de se meter em todos os meandros, mas evidentemente significa sempre esbarrar com dificuldade. Eu acho que o maior exemplo disso seria alguma coisa que pode acontecer com quem está realmente operando até num computador. Quer dizer, uma pessoa de repente vê o computador dar um pau, acontece lá uma coisa esquisita que o indivíduo não sabe resolver e trava tudo, então é preciso paciência, é quase como se fosse um problema de matemática. O indivíduo tem que ficar lutando, brigando contra aquela dificuldade e ver se consegue encontrar uma solução para aquilo. Então, esse desafio é um atiçar da curiosidade. Toda curiosidade, ela nasce, ou todo questionamento que aparece no nosso psiquismo, nasce primeiro de uma pergunta que a gente não sabe responder, então a gente vai atrás da resposta. Essa luta para responder aquele dilema que é a luta que faz a gente aprender e se enriquecer. A mesma coisa quando a gente assiste um filme, a gente não entende muito bem o filme, então conversa com alguém que viu também e o que ela achou, o que ela entendeu do filme que a gente não entendeu, quer dizer, a gente vai avançando através de, vamos dizer, mandando para mais longe essa fronteira entre o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Essa inquietação e essa vontade de enfrentar esse desafio, em geral, é travada pelo medo, porque é o medo de fracasso, o medo de não conseguir, o medo de se passar vergonha perante outras pessoas. Então, o maior inimigo do ser humano nas mudanças, o maior inimigo mesmo é sempre o medo. Medo de fracassar, medo de não conseguir, sendo que, na verdade, nas coisas que a gente tem curiosidade, não faz mal fracassar, porque o fracasso ele envolve a possibilidade da gente ter tentado e a gente continuar tentando. O fracasso faz parte do jogo. Mas isso pode começar com coisas pequenas e simples. Quebra um abajur na casa, o indivíduo nunca mexeu com eletricidade, não entende nada como funciona. Tira da tomada, tenta ver como é que são os fios, aprende a ver como é que funciona o abajur, tenta consertar sozinho, coloca, porque quando, em geral, o indivíduo tem um bom resultado e aquele abajur finalmente acende de novo, a pessoa pode ter uma alegria enorme de ter descoberto alguma coisa sozinho. Essa curiosidade, ela nasce e ela vai se reforçando por experiências positivas, assim como ela se travou por experiências negativas. Então, experiências positivas não são obrigatoriamente de sucesso, mas de desafios que a gente aceita, vamos dizer assim, peitar. E quando a gente peita desafios, a gente cresce, a gente vai para frente. O mecanismo da ambição não é muito diferente disso. Quer dizer, o indivíduo vai ter que se ver diante de alguns desafios novos. O indivíduo tem um emprego, está acomodado naquele emprego, mas ele quer avançar. No fundo, ele não está contente com aquele emprego, ele está só acomodado numa zona que não é nem de conforto, mas numa zona de desconforto. Ele tem que ir atrás de buscar
vamos dizer assim, desafios, outra vez parecido com o da curiosidade, quer dizer, ele vai ter que se expor ao risco de fracasso, não é? E se expor ao risco de fracasso também não tem problema nenhum, porque o fracasso já é uma vitória, a maior derrota mesmo é nem se expor ao risco, quer dizer, não ousar. Não é? Evidentemente que a ambição é estimulada também por outras coisas. A vaidade é muito importante na ambição. O indivíduo quer se destacar, quer chamar atenção, às vezes quer chamar atenção até para obter favores das pessoas do sexo oposto, então obter algum tipo de sucesso com parceiros eróticos ou sentimentais, quer dizer, quer se dar melhor, quer ser melhor visto socialmente, então a vaidade conta muito no fenômeno da ambição. E todo mundo tem alguma vaidade, e quem não exerce essa vaidade é sempre por medo, outra vez, do fracasso, o medo de passar vexame, o medo, que é sempre o nosso maior inimigo. Evidentemente que uma das coisas que também estimula muito as pessoas para frente é algum tipo de rancor, rejeição ou ressentimento passado. Quer dizer, pessoas que crescem rejeitados, frustradas e que não se deixaram abater demais por essas rejeições, elas crescem com a sede, vamos dizer assim, de vingança. Não é? A agressividade, a raiva, o ressentimento é um motor positivo também para a gente fazer coisas. Não é? O Freud mesmo dizia que na vida é sempre bom ter também um bom inimigo, porque o inimigo faz a gente acordar cedo de manhã, mesmo quando a gente está morrendo de preguiça. Quer dizer, a vontade de se sobrepor a um adversário pode ser mais forte do que a preguiça e isso ajudar também a gente a ir para frente. Então, vencer o medo, aceitar a presença da vaidade e conviver com ela de uma maneira construtiva, e se a gente tem alguma mágoa, ressentimento, transformá-la não em raiva das outras pessoas, mas em energia positiva para o crescimento da gente. Essas seriam algumas das ideias que a gente pode ter para superar as falta de motivação, de ambição e o medo de enfrentar situações novas que acaba inibindo toda a curiosidade da gente. Bem, essa é mais uma participação aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, acompanhe as novas manifestações e até a próxima.